Boa noite, tudo bem? Deixa eu perguntar, vocês dois fizeram a prova B, nossa primeira prova, né? Fiz. Beleza, tá ótimo. Que hoje é meu último prazo para quem não fez, não encaixar. Tilápia ainda não. Antes da tilápia... As atividades já entreguei, ontem já mandei. Beleza, show. Não, na atividade eu vou, semana que vem já vou dar uma olhadinha e já estando ok, eu já pontuo vocês, tá? A ideia é que vocês já cheguem na prova sabendo quanto precisam tirar, tudo certinho. Eu comecei a gravar aqui a aula, tá, pessoal? Vou começar um bate-papo com vocês aqui. O pessoal está demorando. Não sei até que ponto o pessoal vem, porque tem algumas provas interativas hoje para algumas turmas. Eu não sei se vai impactar tanto. Mas como nós temos ainda 2 capítulos para encerrar, eu preciso encerrar isso até para deixar gravada a aula, subir no YouTube para acesso de vocês, tá? Hoje eu vou passar algumas orientações importantes, eu vou deixar depois da aula aqui para passar para vocês, que é a da nossa prova, tá? Onde, inclusive, eu já coloquei ela, já está disponível para vocês visualizarem depois. Eu vou passar para vocês observarem, tá? Deixa eu só mandar aqui só as informações, deixa eu ver aqui se tem alguém querendo entrar aqui, deixa eu ver. Bom, por enquanto acho que tá tudo certinho. O pessoal vai chegando aos poucos aí, tá? Eu não quero demorar muito, até para não segurar muito vocês aí, pra gente terminar cedo, ficar todo mundo livre, embora a gente não pode curtir muito a sexta-feira, mas pelo menos curtir em casa de uma forma bem tranquila, tá? Pessoal, eu vou compartilhar até minha tela com vocês para vocês observarem. A gente está em reta final mesmo agora, tá? Nós temos essa aula e semana que vem já é prova, então é reta final mesmo. É o momento de dar aquela última leitura do conteúdo, ver o que ficou faltando. Semana que vem eu estou aqui de novo, também tirando dúvidas, mandar todos os trabalhos tudo certinho, para que a gente consiga pontuar e ficar tudo organizado, tá? Infelizmente esse semestre não teve jeito, a prova vai ser virtual, como a primeira, mas foi uma fatalidade. Esperamos que no segundo semestre retorne ao presencial como sempre. Caso contrário, vocês vão sendo avisados aí do que vai acontecer. A gente também está aguardando os posicionamentos, mas existe uma tendência de retomada em vários setores da economia, né? A gente, só para vocês terem uma ideia, eu vou até compartilhar minha tela com vocês. A gente vai agora encerrar o nosso livro, então é bem reta final mesmo, tá? Estou aqui, ó, retomando com vocês. Para vocês terem uma ideia, a gente fez uma leitura nesse semestre de praticamente 244 páginas, né, sobre sistemas de informação. Parece muito, né, mas a gente vai aos pouquinhos, disseminando cada aula um tema, vai ficando mais fácil. E é um conteúdo bem teórico, mas com elementos que vocês podem visualizar no dia a dia corporativo, da própria empresa que vocês já trabalham, tá? Nós vimos vários capítulos, falando desde conceitos, práticas de sistemas, um pouquinho de comércio eletrônico e marketing digital, temas que vocês vão ver com mais profundidade mais para frente, né? E aqui, por exemplo, a gente abordou algumas questões relacionadas à própria administração de empresas, aliada à tecnologia. E na aula passada a gente debateu esses 2 temas, o 4.1 e o 4.2, né? Falamos de gestão de documentos, de conhecimento. E agora a gente vai falar de plano diretor e de segurança da informação. São temas importantes para a gente encerrar o nosso semestre, tá? Eu vou rapidinho, também não vou ocupar muito tempo, a gente vai direto ao ponto. E depois eu fico à disposição, até porque eu preciso ensinar como que vocês vão acessar a nossa prova e todos os demais nuances aí que a gente precisa trabalhar, tá? Então agora a gente vai para o primeiro capítulo, 4.3, que é plano diretor, é página 206, tá? Vamos descendo aqui. Enquanto isso, o pessoal vai chegando aí para conseguir participar. Deixa eu ver aqui. 200, você vê que sempre tem um delay, né? Nunca é a página certinha, né? É a 208 na realidade. Nós estamos com poucos alunos ainda, está um quórum bem baixo, mas vamos começar aí nosso debate, tá? Pessoal, nesse capítulo, o 4.3, a gente
em si, né? Vocês acho que já ouviram essa expressão em outros momentos, em outras para relacionada a outros assuntos, né? Geralmente, ele é muito direcionado às cidades. Então, o que é um plano diretor em uma cidade? É quando eu consigo organizar os meus bairros para que tenha uma certa organização e um padrão de procedimentos, né? Então, por exemplo, eu posso determinar em um plano diretor e aprovar na Câmara de Vereadores que não se pode construir prédios com 20 andares a menos de 100 metros de parques públicos, por exemplo. Eu posso organizar a cidade como um todo. Não é possível construir muitos estabelecimentos comerciais agrupados em uma área que já existem muitos estabelecimentos. A prefeitura só autoriza a construção de um tamanho X de propriedade. As vias e as calçadas têm que ser padronizadas conforme a determinação do plano estabelecido. Então a gente conhece muito o plano diretor quando a gente fala basicamente de cidades, de engenharia, de arquitetura, de parques. Existe o plano diretor ambiental, né, focado no meio ambiente. Já hoje o que a gente vai debater é como que a gente pode entender uma estrutura, um plano de trabalho na área de tecnologia, porque existe da mesma forma a padronização que envolve normas de certificação que ajudam a gente a ter uma organização melhor dos nossos trabalhos tecnológicos, né? Então, basicamente, é isso que o material de vocês vai abordar. Como que a gente usa o que a gente conhece do plano diretor de uma forma habitual no mercado da tecnologia de informação, né? Na área de TI, a gente chama de PDTI, na realidade, né? O Plano Diretor de Tecnologia da Informação. Você vai evoluindo no capítulo de vocês, ele sempre tem aquele case que a gente pula, porque eu não estou dando exercícios relacionados a ele por enquanto, né? Fomos evoluindo, tal, ele começa a falar da tecnologia, da importância, de customização, de padronização, tal, até que já entra no conceito do PDTI, né, que é o plano diretor. Aqui ele coloca, por exemplo, ele organiza o conceito como um instrumento de diagnóstico, de planejamento, de implementação, de gestão e controle de recursos. Tudo isso aliado a táticas, operações de TI, né? Operações práticas da área de TI, estratégias, tudo dentro de um planejamento único, de um instrumento único, né? E está relacionado, como diz o material, a recursos disponíveis para a gente poder organizar. Aqui, por exemplo, tem uma definição que ele coloca, que as organizações devem buscar sempre, isso em qualquer organização, das mais avançadas às menos avançadas, buscar sempre um alinhamento estratégico, né, com todas as áreas. O que mais a gente vê no mercado é a empresa que um departamento fala A, o outro fala B, o funcionário fala A, o chefe fala B, e tem uma séria dificuldade de entender quais são os objetivos da empresa, né? Qual que é a missão, a visão, os valores que a empresa cultua e trabalha. Então, o alinhamento estratégico é muito importante para a gente entender uma gestão qualificada. Aí, por exemplo, a geração de valor, que é o segundo item que uma organização deve buscar. Ele compreende as partes interessadas, as expectativas das relações entre custos e benefícios, né? Então, gerar valor no seu produto é você ter um capital diferencial no mercado, que você executa de forma qualificada e ele gera potencial lucro no futuro, né? A gestão de risco é uma coisa muito interessante. Hoje que a gente vive esse cenário, por exemplo, de Covid-19, a gente observa que muitas empresas tinham dificuldade de gerir o seu risco. Embora, nesse fato específico, nessa pandemia, nós podemos até entender que nenhuma empresa estava preparada para a crise que estava por vir, que não há gestão de risco capaz de superar um colapso tão grande. Só que se você tem um departamento de gestão de risco, um comitê de gestão de risco ativo, para riscos menores, né, específicos, você pode, muitas vezes, minimizar um tipo de impacto que possa prejudicar a funcionalidade da empresa, né? A gestão de recursos, que utilizam diferentes categorias, pessoas, né, infraestrutura, equipamento, tudo isso tem que estar eu diria na ponta do lápis, mas como a gente trabalha com tecnologia, tem que estar nos bytes do computador. E a mensuração de desempenho, né, as métricas, né? Não existe gestão sem mensuração de resultados. A gente precisa medir
tudo que a gente investe em marketing, tudo que a gente gera de retorno e lucratividade, ver o gráfico de fluxo de caixa lá no longo prazo, 2, 3, 4, 5 anos, sempre prevendo a sustentabilidade da empresa ao longo dos tempos, né? Aí vai evoluindo o material de vocês, aí ele fala de um tema que eu particularmente gosto bastante, que é extremamente moderno, que é o que a gente chama de governança corporativa, tá? Governança corporativa, gente, pequenas, geralmente, tá? Mas a governança corporativa é a evolução da gestão democrática de uma empresa. É quando praticamente a empresa não tem nada a esconder, todo o balanço financeiro é divulgado para investidores e os próprios funcionários, de uma forma muito clara, muito objetiva. Então, por exemplo, não existe meio termo, não existe falta de informação debaixo do tapete, né? Informação jogada debaixo do tapete. O que existe é uma empresa muito bem organizada que não tem nada a esconder. E a governança corporativa, quando ela é implementada, ela geralmente atrai investidores. Ela atrai um ambiente de confiança muito mais forte em qualquer organização. Então a gente sempre salienta que os processos de governança corporativa devem cada vez mais ser implementados nas organizações. Ele é difícil, ele envolve uma série de padrões, como a gente até vai ver alguns aqui, e a tecnologia é uma aliada para a gente conseguir implementar todo esse processo de governança, né? Então, por exemplo, você observa que o desenvolvimento do plano diretor de tempo... Oi? Oi? O Denis está tentando entrar, ele falou que não está conseguindo. O Denis? Isso, Denis José. Tá liberado aqui. Você fala só para ele sair e entrar de novo, por favor, para fazer mais uma tentativa, que tá liberado para todo mundo, viu? Ele tá pelo meu link que eu mandei? Tá, eu mandei o link de agora para ele também, e ele falou que tá tentando pelo Ava e por esse link e não tá conseguindo. Entendi. É porque pior que não tem nem muito o que eu fazer aqui, viu? Que eu não tenho nem convite. Deixa eu ver aqui. É só para... Não, só pessoas dentro do sistema só. Não consigo buscar a pessoa e convidar, entendeu? Só pessoas da Anhanguera aqui. Mas geralmente normaliza. É só ele tentar sair e tentar de novo, mais uma vez. Mas se você puder dar um recado para ele, Norma, eu mandei o link da B1 para ele fazer, tá? Ele precisa... tá joia. Tá lá no grupo? Mandei pelo aplicativo para ele, só para ele. Aí ele pode, que ele não tinha feito a B1, ele me procurou, tá? Aí já avisa para ele se ele quiser ir fazendo a prova enquanto não consegue, tá? Tá joia. Obrigado. Vou avisar ele aqui. Obrigada. Beleza, tranquilo. Eu vou tocando aqui, mas me chama qualquer coisa, tá? Então vamos lá. Então, governança corporativa é isso, gente, é o futuro, é a democratização, né? E quando a gente fala de desenvolver um plano diretor de tecnologia, nós temos que entender que ele está vinculado à governança corporativa, a todo esse conceito, né, de compartilhamento de informações, né? Aí depois tem alguns conceitos, por exemplo, esse dourado, né? Ele pondera que a governança corporativa de TI não pode ser confundida com a gestão de TI. A gestão de TI, conforme definido pela ISO, tem o código, é o sistema de controles e processos necessários para alcançar os objetivos estratégicos. A gestão de TI implica na utilização sensata dos meios, né? Quando a gente fala de governança corporativa, ela é um processo bem amplo. Aqui, por exemplo, a definição da governança de TI. O sistema pelo qual o uso atual e futuro da TI é dirigido e controlado. A governança corporativa de TI envolve a avaliação e a direção do uso da TI, para dar suporte à organização no alcance de seus objetivos estratégicos, monitorar o seu uso e realizar os seus planos. É como se a gente colocasse a governança de TI num campo mais estratégico e a gestão de TI num campo mais operacional de utilização de meios, né? Seria uma divisão de conceitos, mas não precisa nem se apegar tanto a isso, que a gente vai evoluindo bastante aqui no material para os itens específicos citados, né? Então a TI ela tem um cunho estratégico nas empresas que não é de hoje, então vocês sabem quanto é importante, né? Uma empresa com mais tecnologia ela é mais competitiva. Aí aqui a gente vai evoluindo no material e fala que toda essa composição está alinhada a uma série de questões e reflexões e análises, né, que a gente pode ter. Por exemplo, que a gente pode analisar, né?
Atendimento às partes interessadas. Quais são as necessidades e expectativas das diversas partes interessadas relacionadas ao serviço de TI? É fundamental ouvir as pessoas, as avaliações sobre o atual momento e o futuro. Quais são as necessidades da captação da capacitação de usuários? Procure estabelecer prioridades. Isso aqui é interessante, porque muitas vezes os profissionais de TI dentro de uma organização, muitas vezes são vistos como pessoas braço curto, digamos assim, não querem me ajudar, só mando reiniciar meu computador, tal. E muitas vezes a expectativa que o usuário tem do setor de TI é uma expectativa maior, de inovação, de redução de burocracia, de processos. Então, o atendimento às partes interessadas ele só pode ser descoberto se for conversado, se for muito bem difundido, né? Organizando e divulgando essas informações, chegam mais longe os anseios de quem a gente atende. A governança de TI, a gente pode fazer uma pergunta, por exemplo, qual é a atual situação e a desejada no futuro das organizações, a direção e controle em TI? É suficiente o estágio que está? Está em processo de crescimento, né? E os sistemas de informação? Qual é a atual situação desses sistemas e tecnologias? Quais as suas necessidades futuras? Quais são as necessidades das redes? O que precisa mudar nesse processo? Tudo evolui muito rápido, né? A gente precisa se atualizar. Vai precisar terceirizar? Como gerenciar essa terceirização? As novas tecnologias, né? Qual é a atual situação, as tendências, as mudanças? Eu sempre brinco que a gente usa a internet de uma forma diferente praticamente a cada 10 anos, né? Então, hoje nós vivemos a era dos aplicativos, né? Na realidade, nem isso. A gente viveu essa era dos aplicativos até mais ou menos o 2019, que era muito forte. Hoje, cada vez mais, nós vivemos a era da nuvem. Então, sistemas não baixados, né? Que não ocupam a memória, que a gente utiliza de forma compartilhada em nuvem, com inteligência artificial. Talvez essa seja a tendência tecnológica, né? Então, a gente precisa sempre estar atento no que acontece. Especialistas em TI, qual é a avaliação da tua equipe? Quais os investimentos necessários para trazer pessoas novas, né? E a segurança, que vai falar em seguida, é suficiente todo o processo de backup que nós temos? Todas as portas estão bem controladas, né? A gente pode realmente fazer essas perguntas para implementar algumas ações. Aí a gente entra no processo de entendimento da necessidade das organizações da área de TI. O que eles esperam, o que eles buscam, né? E a gente entende, por exemplo, que todo planejamento ele parte de uma determinação da própria administração de empresas, que determinam alguns itens específicos do plano de negócio e do plano estratégico das empresas. Por exemplo, a razão de existir, que é a missão da empresa, muito bem definida, a visão, que ela determina o alcance, a percepção, o futuro da área de TI na empresa, os valores que a empresa traz, ética, experiência e tudo mais, tudo tem que estar muito bem tabulado. Aí depois o capítulo vai evoluindo, ele cita alguns cases aqui, ele está usando, por exemplo, o departamento o plano diretor de TI da prefeitura de Bariri, que é no interior de São Paulo, né? Aí ele cita aqui o exemplo da missão, da visão, como está muito bem organizado. Por exemplo, no plano diretor deles, eles colocam que a missão da prefeitura e do sistema de PDTI é prover sistematicamente a ampliação de conhecimento e tecnologia da informação por meio das soluções e serviços integrados às estratégias da prefeitura do município de Bariri, contribuindo para a melhoria da prestação de serviços ao cidadão e ao desenvolvimento municipal, com uma visão muito bem definida também de integrar os serviços e as tendências de tecnologia da informação cada vez mais na gestão do município. Aí vai evoluindo aqui, e ele cita um conceito que o pessoal de gestão já está careca de saber. Vocês vão ouvir em muitas matérias esse conceito, que é a análise SWOT, né? Que os profissionais de recursos humanos gostam de falar fofa, né? A análise SWOT é uma tabulação da administração de empresas que você organiza as suas forças, oportunidades, as suas fraquezas e as suas ameaças, né? Aqui, se vocês quiserem dar uma lidinha depois com calma, nem vou entrar muito, ele fala, por exemplo, quais são os pontos fortes do plano diretor da Superintendência de Seguros Gerais, SUSEP. É
da superintendência, é uma empresa específica, né? A SUSEP é pública, e ela tem uma definição do seu plano diretor com algumas divisões que podem traçar e ajudar você a escrevê-lo. Então, por exemplo, ela observa que na SUSEP eles têm alguns pontos fortes, como alto grau de retenção de talentos, bons parceiros, tem um comitê de TIC instituído, que é Tecnologia da Informação e Comunicação, uma equipe comprometida, planejamento estratégico estruturado. Então ela tem várias coisas bacanas, só que ela tem algumas ameaças, né? Ela tem pouco dinheiro para investir, restrições orçamentárias, falta de institucionalização de uma política de governança da informação, dificuldade de adaptação de mudança de cultura pelas áreas de negócios. Então é legal a análise SWOT, que você consegue ter uma visão muito ampla sobre praticamente qualquer assunto, né? A gente vai evoluindo aqui, dá mais exemplos, né, de possibilidades de utilização da análise SWOT, tal. Vai evoluindo, evoluindo. Aí a gente entra no campo que ele fala, por exemplo, de algumas classificações, né, que a gente pode entender qual que é o estágio dos processos tecnológicos de uma empresa, qual que é o grau de maturidade, né? A gente pode falar, por exemplo, que uma possibilidade é uma empresa com estágio de maturidade otimizado, que seria, ela tem processos automatizados, ela busca melhorias contínuas, a TI é avaliada como agente de integração, então, puta, super legal, né? Otimizado é sempre o lado mais moderno da utilização, né, da gestão. Aí tem o gerenciado, quem tem os processos monitorados e mensurados, o desempenho, as conformidades, adotadas ações, existe a possibilidade de monitorar e medir a conformidade, buscar melhorias e maior automatização. Tem a categoria definido, processos padronizados, documentados, comunicados, vai indo repetitivo, o inicial, processo gerenciado, porém falta padronização, e o inexistente é quando a gente vê que realmente tem muito trabalho a fazer, né? E aqui, a gente vai falar de um outro conceito, igual a gente falou da análise SWOT, que é um conceito, uma ferramenta, né, muito prática também de administração de empresas, que com certeza o pessoal de logística utiliza bastante, e em outras áreas específicas também é bem útil, tá? É o Balance Scorecard, tá? É uma ferramenta que a gente consegue dar um score, né, dar uma nota, digamos assim, para cada item que a gente tem, o que a gente tem evoluído e tal. É uma ferramenta bem útil para a gente trabalhar. Vocês terão matérias, isso de todos os cursos, que vão aprofundar um pouco mais essa prática, até fazer alguns exercícios dela, né, que ajuda bastante. Então dá para você analisar pessoas, processos, clientes, tal, de uma forma muito mais equilibrada. Essa matéria não aprofunda muito, mas em outras vocês vão observar bastante. Aqui, principalmente planejamento estratégico, vai ser uma matéria que vocês vão aprofundar um pouquinho mais. Aí vamos evoluindo no material de vocês, tem um mapinha aqui de ações estratégicas de TI, aí tem a missão, visão, valores também de um case, né? Vai evoluindo, aqui também ele só traduz o que a gente conversou de governança lá no topo, né? Nós vamos aperfeiçoar o processo, tem uma eficiência organizacional muito grande, tem a parte de orçamento, gestão de pessoas e tudo que a gente já comentou. Isso aqui é legal, gente, é uma ferramenta de gestão estratégica, tá? Acho que vocês já conhecem, que é o 5W2H. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que dá para organizar até um churrasco com 5W2H, e é verdade mesmo, né? É uma formulinha que você consegue, uma ferramenta, né, tabulada, que você consegue organizar os processos estratégicos, né, da empresa, e muitas vezes conseguir tirar do papel, né, grandes ideias, né. Por que 5W2H? Porque são expressões em inglês, né, então tem 5 palavras com W e 2 com H. Então é what, who, when, where, why, how much, né? O que, quem, quando, onde, por quê, quanto e como. Então vamos imaginar, por exemplo, um processo de aquisição de novos computadores que tem aqui, ó. O que eu preciso? Negociar com a direção. Quem? Diretor. Quando? Em novembro. Onde? Matriz. Por quê? Eu preciso de atualização tecnológica. Como? Apresentação de um projeto muito bem impactante para convencê-lo. E quanto custa? O valor.
Então, você estruturando aqui, você define as cartas do baralho, né? Você deixa muito claro qual vai ser o processo que você vai seguir. Então, o 5W2H é legal para a gente conseguir estruturar melhor os processos, né? Então, aí vai evoluindo. Acho que o capítulo de vocês ele não fala de outro conceito. Ele encerra por aqui, basicamente. Aí fala da importância de ter um mapa, né, que é uma ferramenta de ações estratégicas, mas não foge muito do que a gente conversou. Não vou passar o exercício para vocês. E depois nós vamos para o capítulo 4.4. Dá? Querem falar alguma coisa? Estão dormindo? Estão acordados? Tá tranquilo? Tranquilo. A Norma não liberou a câmera hoje, né? Tava descabelada. Alguma dúvida? Tava comendo, professor. Ô, Denis, apareceu aí, Denis? Conseguiu? Denis, está sem microfone? Consegui, tô assistindo. Você viu o link da prova aí? Vi, tô fazendo também aqui já. Beleza. Deixa eu perguntar para a galera que está aqui online. Tem alguém que não fez a minha primeira prova, B1, gente? Fale agora ou cale-se para sempre. Todo mundo fez? Então, beleza. Segura aí, gente, que eu vou explicar tudo sobre B2 hoje, hein, galera? Segura aí que eu vou até mostrar onde que está a minha prova certinho para vocês, tá? Vamos para o segundo capítulo. Vamos para o segundo capítulo, rapidinho? Tá fácil. Vamos lá. Professor, se tiver fácil igual as DI, eu tô morta. Não, a DI é mais difícil. A minha tá mais leve. Meu Deus. Eu fiz a prova tremendo. Nunca tremi tanto para fazer uma prova que nem aquela DI. Não, mas a DI, tem 3 horas para fazer, né? Tem um monte de regrinha, Meu né? Deus. Acho que eu não tremi nem no Enem, igual eu tremi na DI. Não, tranquilo. Ó, vou encerrar aqui o capítulo rapidinho, aí eu já fico para falar de prova com vocês, para ficar tudo mais organizado, tá? Ó, vamos para o último capítulo nosso, 4.4. Aí é festa, encerrando esse longo livro, cheio de referências aqui. Estamos avançando realmente para o final do nosso conteúdo, tá? Essa é uma das áreas, gente, que quando eu fiz análise de sistemas, eu não terminei a faculdade lá na FATEC há muito tempo. Eu acabei parando, já tinha outra faculdade, trabalhava em outra área, mas uma área que eu tinha muita inclinação, que nós tínhamos a possibilidade de migrar, era a partir do terceiro ano para segurança da informação, porque é um mercado em crescimento contínuo. Cada vez mais vocês observam que existem a ação de hackers na internet que podem muitas vezes aplicar golpes e de grande impacto. Nós vivemos numa era digital de grandes documentos aliados em nuvem. Então, se a gente não tem uma estrutura de segurança muito forte, com backups realmente confiáveis, com portas bem monitoradas, né, a gente sofre o impacto de todo esse universo, que é um novo universo, um novo mundo que a gente vive. E cada vez mais a tecnologia está fazendo parte da vida das pessoas, né? A gente acompanha isso diariamente. Então a gente entra, por exemplo, que nós estamos no que a gente chama de sistemas de informação de uma era digital, um momento digital, e que o gerenciamento de dados é muito importante, que envolve conhecimento, documentos e tudo mais. A gente vai avançando no conteúdo de vocês, ele fala da importância de vários itens, como a gestão de sistemas como um todo, a gestão de documentos e a criação de planos diretores, como a gente falou anteriormente. Aí o que a gente observa? Que todo o sistema ele pode apresentar vulnerabilidades, né? Tudo ele tem brechas vulneráveis que podem impactar os nossos resultados e gerar grandes crises, né? Por exemplo, ainda não identificadas, muitas delas não são identificadas ainda na tecnologia, relacionadas a equipamentos, software, erros, defeitos, acidentes, desastres, enchentes, quedas. Tudo isso envolve o processo de tecnologia. Deixa eu só ativar aqui, só para qualquer coisa me chame. Todo esse processo a gente precisa de mais confiabilidade nos sistemas, né? Mais precisão,
Nós vivemos um momento de inteligência artificial que não vai demorar muito para cirurgias, por exemplo, serem feitas realmente por robôs tecnológicos, né? Por inteligências artificiais que consigam solucionar problemas que até então a gente não conseguiu solucionar. E cada vez mais a segurança desses processos será mais requisitada. Precisaremos de mais controles que envolvam hardware, software, sistemas, segurança de dados, implementação de tecnologias, gestão em geral. Nós vivemos, por exemplo, a época dos bancos digitais, né? Banco Inter, Nubank, que são bancos que inclusive já sofreram tentativas de golpe, vazamento de informações muito forte, principalmente o Banco Inter, que cada vez mais eles precisam cuidar da sua estrutura para ter mais segurança da formação que ele trabalha. Então o capítulo de vocês é legal, depois dá uma lida, ele vai falando disso, ele vai falando da importância de cuidar do zelo dos dados sobre os clientes, né? Que é um banco de informações cada vez maior. Um conceito definido aqui, ele fala que a segurança da informação é um fenômeno social no qual os usuários, aí incluídos os gestores dos sistemas de informação, têm razoável conhecimento acerca do uso dos sistemas, incluindo os ônus decorrentes expressos por meio de regras, bem como sobre os papéis que devem desempenhar no exercício do uso. Aí vai evoluindo, ele vai falando que... Oi? Pode falar. Por falar em hacker e segurança, aconteceu uma coisa ontem, o Denis também está sabendo disso daí, roubaram o número do celular do meu irmão. Ixi. E aí conseguiram instalar o WhatsApp com o número do celular dele, né? Foi clonado o chip e mandou mensagem para geral pedindo dinheiro, pedindo para depositar dinheiro na conta. E aí a gente acabou descobrindo que hackearam o CPF dele também, que estava no grupo da faculdade. Hackearam o CPF, um monte de coisa. E ele acabou passando a maior dor de cabeça com isso daí. Tudo por falta de proteção de senha. É complicado mesmo. Não, eu já caí em golpes bancários também. É preciso realmente ficar muito atento que hoje em dia a gente deixa rastros, né? Onde que a gente está. Nosso IP, o nosso CPF é amplamente difundido. Se você quiser buscar um CPF de um terceiro, você consegue. Então, sim, realmente é difícil. Dados de cartão de crédito. E tem um site que eu não lembro ao certo o nome aqui, mas tem um site hacker onde basta você colocar o CPF da pessoa e você consegue todas as informações referentes aos cartões de crédito que ela tem, conta de banco, senhas e tudo. É um site hacker mesmo, que ele te passa todas essas informações simplesmente com o número do CPF. Nossa, é absurdo, né? É complicado, o negócio é tenso. Até a gente foi na delegacia para ver o que a gente podia fazer, né? Pra gente não fazer as coisas na correria. E aí eles informaram pra gente que a OLX está dando muito esses golpes e o Mercado Livre também, no caso de quem é anunciante no Mercado Livre, né? Então, assim, se você faz um anúncio lá no Mercado Livre ou na OLX, eles conseguem pegar todos os seus dados através desse anúncio para dar os golpes. É complicado, não. Realmente por isso que eu falo, parece que a segurança de informação é um setor que não vai ter fim, né? Ele cada vez mais é requisitado porque os impactos estão vindo de forma muito agressiva, né? De uma forma muito simples, mas que gera um dano irreparável muitas vezes, né? Sim, aqui, por exemplo, no material de vocês ele fala que é amplo, né? Esse conceito é muito amplo, tem várias possibilidades desse ambiente tecnológico, né? E ele tem algumas observações, por exemplo, que ele fala, talvez você tenha visto na mídia que em 2008 desapareceram alguns notebooks da Petrobras, que inicialmente parecia, mas depois constatou-se que o objetivo era acesso à informação do próprio pré-sal. A Sony Pictures, por exemplo, foi atacada por norte-americanos que vazaram filmes, roteiros, e-mails com ofensas e atores ao presidente Obama. Tudo isso parece ter sido motivado pela entrevista com piadas. Isso aqui foi um filme, né? Com piadas relacionadas ao ditador. Aqui, deixa eu até abrir para vocês. Esse aqui é interessante, que esse aqui quase que eu caí. Que foi o golpe do Banco Inter. Tem várias matérias, tem vários vídeos. Ó. O Banco Inter, não sei se alguém tem aqui, ele tem um sistema que ele manda um código, né?
tudo que você vai fazer, você recebe um SMS, você confirma e aprova. Como teve um vazamento de dados de clientes do Banco Inter no mercado, então acaba ligando uma pessoa se passando por um funcionário do Banco Inter e ele consegue te mandar os códigos. Então você acaba confirmando, ele vai mudando sua senha, mudando seus dados e ele acaba tendo controle pleno da sua conta. Por isso que não se pode passar dados online de maneira nenhuma, né? E aqui realmente foi bem impactante, quase que eu caí nesse golpe, mas realmente consegui escapar, foi bem importante. Deixa eu ir. Tá com a mão levantada. Porque assim, pra gente que trabalha em call center, é sempre assim, né? A questão de segurança, quando a gente vai confirmar dados com algum cliente, o cliente ele não pode falar nada dos dados dele. Então, assim, a gente fala e o cliente confirma, exceto a operadora de celular, que a gente geralmente pede os 3 primeiros dígitos do CPF, né? Mas em caso de banco, o banco fala os seus dados e você só confirma sim ou não. Então, quando é alguma ligação onde a pessoa fala assim, fala os 3 primeiros dígitos do seu CPF, fala o último, confirma a conta, então ela não está vindo de banco. Com certeza, com certeza. Depois eu soube disso, graças a Deus ainda veio uma intuição muito boa para não cair, porque senão já teria me prejudicado bastante, né? Mas realmente é ficar atento cada vez mais. As empresas precisam, né, conseguir também cada vez melhorar seus antídotos, né, para conseguir evoluindo nesse processo, né? Aí aqui fala, por exemplo. Tem agora também. Pode falar. Tem um outro golpe telefônico também, que está acontecendo muito agora nesses tempos, nesses últimos meses, que alguém que te liga e aí fica assim, alô, aguarda um momento. Aí se você ficar 1 minuto nessa ligação, eles clonam a sua linha, todos os seus dados bancários, tudo que você tiver só com o número da sua linha, porque consegue pelo número do CPF também, né? Consegue os dados da operadora e ali clona dados bancários. Geralmente quando você tem plano, né, de plano telefônico no celular, a maioria das pessoas utiliza a conta digital, onde débito automático e tudo ali. Então, ele clonando todos os dados da operadora, ele consegue seus dados bancários também. Com certeza, com certeza. Aqui, evoluindo aqui algumas questões que são ferramentas de segurança que foram desenvolvidas e hoje são bem utilizadas aqui no material de vocês, ele cita a criptografia, né? A criptografia é um mecanismo de segurança, ela consegue embaralhar os dados de uma forma que ajuda a fechar um pouquinho as portas, as barreiras, né, que a gente pode utilizar. Tem, por exemplo, a assinatura digital, que está crescendo muito, inclusive, eu acredito que no médio prazo, todo mundo vai ter a sua assinatura digital reconhecida, que a gente pode fazer tudo à distância, basicamente, com dados criptografados, né? Os antivírus a gente já conhece, são mecanismos já antigos que a gente utiliza, mas não são suficientes, né, para a gente conseguir todos os resultados, tá? Aqui no material de vocês, ele fala, por exemplo, de modelos de estrutura de TI visando a ótica da segurança. Por exemplo, nós temos alguns modelos baseados na especialização por processo, né? Que a estrutura é normalmente subdividida em uma área de infraestrutura e em outra área de aplicativos associados às principais funções, processos, tal. A por negócio, então seria por processo, por negócio, por unidade, né? Ou por tarefa, né? A gente pode dividir a estrutura, porque se tiver uma invasão em uma estrutura específica, pode ficar isolado, o impacto ser um pouco menor, né? Separação clara com a equipe responsável e tudo mais. Aí vamos evoluindo direitinho. Aí ele fala aqui da certificação ISO, né? Que é importante. Eu não sei se vocês já trabalharam em empresas que têm certificação ISO, né? Eu já recebi bastante a visita de auditores. É muito legal, são padronizações de processo que visam a melhoria de cada setor. E na área de tecnologia não é diferente, né? É uma certificação de qualidade. E aqui ela ajuda a gente a ter umas soluções. Na área de TI, a gente fala muito da norma 27000, né? A ISO 27000, que é voltada para a organização e estrutura de segurança da informação, que é muito focada. Então lá ela foca, por exemplo, ações corretivas, emergenciais, as possíveis ameaças, análise de riscos, ataques que podem vir, ações para destruição, alteração, exposição. Aí fala das ações de autenticação, de autenticidade, de ativos,
de confidencialidade, de controle, de processo, diretriz, tal, e vai indo, integridade. É um processo longo que você passa, mas você consegue melhorar os processos da sua empresa. Aí o capítulo de vocês ele fala muito da ISO, ele dá uma exemplificação, por exemplo, da ISO 27002, que é relacionada ao desenvolvimento de políticas de segurança da informação mais específicas e vai evoluindo. A final 03 é relacionada a aspectos críticos, então ela tem um desmembramento. E aqui também tem um conceito de administração bem famoso, que acho que até tem algum trabalho de vocês de logística que abordou esse tema, que foi o ciclo PDCA, né? Que é um processo de administração de empresas que a gente pode utilizar para várias coisas e para segurança você pode também organizar, por mais que seja um modelo de gestão estratégica, a utilizar também nos processos de desenvolvimento de segurança, né? O ciclo PDCA, para quem não conhece, ele envolve toda a fase de planejamento da empresa, brainstorm e tudo mais, por isso P, né? Depois a fase do, né, de execução, depois a fase C, né, que envolve verificação de resultados, que é o checking, né? E depois a fase de action, né, de ação, né? Então tem aqui um plano, todas as divisões para você do PDCA. As siglas em inglês são essas aqui, ó, Plan, Do, Check e Action. Você vai evoluindo, tem os gráficos aqui direitinho. Aí tem a evolução de algumas normas, por exemplo, a 27007. Observe que é sempre 27.000, tá? Geralmente a ISO ela tem uma padronização e depois umas ramificações, né? A 004 é voltada à diretriz de desenvolvimento de uso de métricas. E a 005 é relacionada ao risco. Então, 006 ela oferece orientações que prestam serviços de auditoria, certificação, e vai indo cada uma com a sua disponibilidade. Aqui é um processo de implementação de gestão de segurança básico. Então, você escreve a política de segurança, define o escopo dela, análise dos riscos envolvidos, gerencia as áreas de risco, seleção de controles possíveis, implementação de acompanhamento de indicadores e um processo contínuo de auditoria de sistema e melhoria contínua, né? A empresa que tem sistemas de melhoria contínua geralmente estão sempre antenadas com o mercado. Aí vai evoluindo, o capítulo de vocês também não evolui mais conceitos novos, além da repetição dos ISOs mencionados, que é legal depois entenderem. E tranquilo, aí já está encerrado. Da gente que queira aprofundar, que queira debater. Ninguém? Então, beleza. Então, tá bom. Tô tranquilo. Tranquilo. Então, beleza, pessoal. Agora eu vou falar sobre prova, então, com vocês. Vamos lá? Vamos deixar tudo organizadinho? Pessoal, prova. A minha B2 vai ser super fácil, super tranquilo, tá? O que vocês vão perceber de diferente da B1 que vocês fizeram é que ela é um pouco mais longa, tá? Ela tem 20 questões, mais ou menos, tá? Mas muito parecida, não é tão grande como as disciplinas DI, que tem aquele padrão ENAD muito mais complexo. Então, é muito mais organizadinha, direta. Então, vai ser mais fácil para vocês realizarem, tá? A norma pode ficar tranquila, que não vai ser duro, não vai ser difícil, não. Aí eu vou mostrar para vocês, eu já coloquei a prova lá, inclusive eu vou mostrar para vocês onde está, tá? Eu vou novamente compartilhar minha tela aqui. Ó, eu vou entrar na minha área aqui de professor para vocês, para mostrar. Vamos lá. Entrar no meu AVA. Isso aqui vocês depois podem tentar já só para confirmar, mas está tudo certinho. Ó, isso aqui é a minha área de AVA. É um pouquinho diferente da de vocês, eu acredito, tá? É a área do professor, mas tem as minhas matérias que eu dou aula aqui e tal. E aí tem as sistemas de informação gerencial, que é a nossa matéria. Então eu tenho que entrar aqui nela. Aí todos os professores padronizaram o local de disponibilização da prova, tá? Basicamente vai ser aqui na unidade 1, seção 1, tá? Para ficar mais fácil. Clicando aqui, vocês já vão ver um monte de material. E já tem a nossa B2 aqui, ó, tá vendo? Vocês fizeram a B1 já, tá feita. E agora é a B2 que vocês vão fazer.
Vocês já podem ver que já está na área de vocês. Você pode até clicar aqui para ver, tá? O que acontece com a B2, gente? A B2, nós temos um prazo muito enxuto para lançamento de notas, tá? Então, não dá para liberar igual eu liberei uma semana para fazer a última prova. Essa aqui, no máximo que a gente pode dar, são 48 horas, tá? São 2 dias. Inclusive, tem professores que vão dar só 24 horas. Então, é legal, assim, abrir e já fazer, tá? Quando que começa a semana de provas? Dia 15, ou seja, semana que vem, tá? Tem essa semana inteira, depois dia 15 já começa a disponibilização das provas. Então, vamos ver só. Dia 15 é a segunda-feira. Então, eu vou estar ao vivo aqui no dia 12 para tirar dúvidas também, se vocês tiverem, a gente conversa, posso fazer até revisão se precisar, tá? Mas dia 15 a prova já está disponível lá. Eu já quero até ter lançado as atividades antes para vocês, tá? O que eu peço para vocês? Tem que fazer do dia 15 ao dia 17 às 19. Quem não fizer, isso vai para exame direto, tá? Então não vai ter como eu dar mais uma data para vocês, conseguir um plano B. Tem que fazer nesse prazo, tá? Do dia 15 ao dia 17. Nesse link, se vocês clicarem agora lá na área de vocês, ele vai abrir normalmente, tal. Só que ele vai aparecer formulário não aceitando respostas. Por quê? Porque ele está programado para entrar só no dia 15 a operação. Então, assim, eu teria que dar só 24 horas para vocês fazerem a prova. Dessa forma, vocês terão mais tempo para executar logo no primeiro dia com calma. Eu sei que vocês têm mais provas para fazer nessa semana, mas fica tudo mais organizadinho. E até lá, eu já vou lançando as notas dos trabalhos. Quem tem ProInter, eu já lanço as notas do ProInter. Então já fica tudo bem organizado para vocês não passarem nenhum tipo de sufoco, tá? Alguém tem alguma dúvida, queira tirar sobre a prova, sobre a matéria? Nenhuma? Não, tá bem tranquila a matéria. Então, beleza. Pessoal, então, quem já está tranquilo, quem não tiver nenhuma dúvida, eu vou dispensar, tá? Pode ficar tranquilo. E quem tiver alguma dúvida, eu fico à disposição de vocês para tirar dúvida até a hora que vocês quiserem aí, tá? Mas quem está tudo tranquilo, quiser descansar, boa noite. Ô, professor, só uma dúvida que eu lembro que eu cheguei a comentar com o pessoal, mas por causa desse problema aí do celular do meu irmão, acabou que eu tive que excluir o grupo e montar o grupo totalmente de novo, né, do projeto integrado. E eu tinha colocado a data lá e eu esqueci qual era a data final. Da entrega? Isso. Então, eu tinha combinado com o pessoal até segunda-feira, acho que eu combinei com o pessoal. Mas pode ser até uma quarta-feira que vem, vamos combinar assim. Tá. No máximo, então, até o dia 10. Isso, acho que foi dia 10 que eu combinei mesmo. Se eu não me engano, foi dia 10. Ah, tá, joia. Porque aí eu coloco lá de novo, porque como a gente teve aquele problema, as informações nossas estavam tudo lá. E a gente não conseguia remover meu irmão, que era o criador do grupo, né? Teve que sair todo mundo, fazer tudo de novo, perdendo todas as informações. Beleza, tranquilo. Aí eu já coloco lá, então. Dia 10 está certinho. Já aí você me entrega que eu já lanço a nota rapidinho, tá? Tá, joia. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado a você. Boa noite. Estou à disposição, pessoal. Qualquer coisa, é só perguntar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professor, Oi. boa noite. Boa noite. Eu mandei meu trabalho hoje à tarde para você. Você conseguia confirmar para mim se você recebeu ou não? Na realidade, assim, eu recebi uns 300 e-mails essa semana e eu tô, assim, quem não me mandou, eu tô mandando mensagem, tá? Ah, tá. Então, se você não receber nada, pode ficar tranquilo que sua nota vai ser lançada lá, tá? Qualquer coisa, semana que... É que eu só vou abrir a partir de segunda-feira, porque tá tudo organizadinho, eu vou por palavra-chave. Ah, tá jóia, então. Não, beleza. Fica tranquilo, tá? Tá bom, obrigado. Nada. Professor. Oi. Boa noite, professor. Boa noite. Eu acabei tudo bem? de fazer uma atividade aí, tá bom? Tá. Quem? O Denis? Isso. Você fez a prova, Denis? E consegui. Agora eu consegui acessar aqui. Tava com problema, mas agora eu consegui. Já enviou já ou não? Tá, já enviei. Tá bom, obrigado, viu? Boa noite, professor. Valeu, hein? Valeu, obrigado, um abraço.
Oi, Ana, pode falar. Professor, eu ia perguntar a mesma coisa se o professor tinha recebido o trabalho. Eu enviei ontem de manhã. Eu ia perguntar, aliás, no meio do dia, né? Eu ia perguntar se o professor recebeu também. Não, eu vejo direitinho. É que eu só não vou abrir agora porque eu tô com muito e-mail. Tá assim, vai ver uma avalanche, né? Tranquilo. Se o professor vai avisar qualquer coisa, mas é que o professor vai ver lá que teve um que eu tava colocando aqui para mandar, não sei o que foi que aconteceu, se eu apertei errado, eu mandei sem nada. Aí o professor já pula, tá? Não, o professor vai ver que vai ter 2, meu. É que um foi sem querer mesmo. Não, tranquilo, Tá bom, fica depois sossegado. O professor avisa. Não, você é a Tá bom, aluna mais professor? participativa Boa dessa noite. turma, Eu pô. vou ver aqui para fazer as provas online. Beleza, você é a aluna mais participativa dessa turma, pô. Eu tenho que ver o seu trabalho lá. Ai, professor, eu pesquisei bastante. Eu espero que isso ajude nas provas. Vai sim, vai dar certo. Bom, boa noite. Boa Professor, noite. Professor, boa noite, viu? Boa noite, Ricardo. A Sofia também tá mandando boa noite. Ela só tá com o problema do fone aqui, tá bom? Ela tá mandando Boa noite, Sofia. Falou, professor, obrigado, um abraço, bom final de semana. Até mais. Sofia, agora eu vi a mãozinha. Boa noite. Iago, alguma dúvida? Opa, não, professor, esqueci de fechar aqui. Tchau, tchau, bom Imagina. final de semana. Tchau. Bom descanso. Bom descanso. Bom, encerrando mais uma gravação hoje. Obrigado pela participação de todos. Encerramos todo o nosso conteúdo. Agora realmente são trabalhos e provas e tudo mais. É um prazer e uma grata realização lecionar para essa turma. Um grande abraço a todos. Vou encerrando a gravação. Um abraço.